Esse é um texto muitíssimo conhecido, né? Muitos de nós até sabemos de cor. Diz assim, Paulo falando, né? Para o povo de Filipenses, né? Povo de Filipenses, para a igreja de Filipenses, e ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então aqui Paulo estava dizendo, e esse texto, irmãos, ele diz tudo, né? Esse versículo diz tudo, porque esse versículo está dizendo que Deus havia começado uma obra no coração daquele povo, no nosso coração, e que da mesma forma que ele começou, ele ia completar. Amém? Deus começou uma obra na sua vida e Deus vai completar essa obra. E até quando? Até quando Deus vai completar essa obra? Até o final. Deus não começa para parar no meio do caminho. Okay? Então é isso, só que ao mesmo tempo que esse versículo é tão poderoso, ao mesmo tempo que esse versículo fala tanto conosco, tem algo tão tremendo para a nossa vida, irmãos, ele é desafiante. Por quê? Porque Paulo disse que ele estava completamente certo, ele estava convicto, ele tinha certeza. E aqui está a chave. A chave para esse texto, para esse versículo, melhor dizendo, é termos convicção de que Deus começou, Ele vai fazer. Se Ele começou uma obra na sua vida, irmãos, Ele vai com você até o final. Então, se você já entregou a sua vida, se você entende isso, eu quero dizer para você nessa noite, você não está sozinho. Deus começou uma obra, Ele vai terminar. E Paulo estava tão convicto disso, mas tão convicto disso, irmãos, que certa vez ele disse assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso só pode falar, alguém só pode falar isso quem tem convicção de que Deus não vai abandonar no meio do caminho. Então Paulo era tão convicto dessa verdade que ele podia dizer isso. Paulo podia dizer, olha, eu sei que todas as coisas, irmãos, são todas as coisas. São as coisas boas e as coisas ruins. Então Paulo estava dizendo, olha, eu tenho tanta convicção de que Deus começou uma obra e Ele vai terminar, de que, então tudo que eu passar, e olha que Paulo passou por muitas coisas. E se a gente pode dizer, eu acho que Paulo passou por muito mais luta, muito mais dificuldade, muito mais lutas, guerras, desertos e coisas assim, do que propriamente coisas boas. Mas ele tinha tanta convicção que ele disse, olha, ainda que eu esteja, ou ainda que eu passe por todas essas coisas, eu sei que Ele está comigo. Ele começou e Ele vai terminar. Amém, queridos? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos dessa convicção. Aqui em Filipenses mesmo, só para falar mais um pouco daquilo que Paulo, dessa convicção que Paulo tinha, que fez toda a diferença na vida dele, e vai fazer toda a diferença na sua e na minha vida. Olha o que Paulo diz. Capítulo 4, verso 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é uma fala de um homem que estava convicto.
essa é a atitude de um homem que estava convicto, irmãos, de que Deus estava com ele em todo o seu caminhar, em toda a sua jornada. Então a Bíblia fala, e a Bíblia mostra que Paulo, um homem convicto, que estava mostrando e falando, né, para a igreja: olha, eu tenho convicção, que vocês também tenham essa mesma convicção. Mas também, queridos, Romanos 15, verso 4, projeta para mim, assim eu ganho tempo. Olha, Romanos 15, 4 diz assim: pois tudo quanto outrora, tudo aquilo que foi lá no passado escrito, foi escrito para o nosso ensino, tá? Então, tudo que está nessa palavra foi escrito para o nosso ensino. Então nós podemos olhar para essa palavra e aprender com ela. Então tudo, tanto no Antigo Testamento, tanto no Novo Testamento, porque todos esses homens viveram isso. Então nós podemos o quê? Aprender com eles. Então nós aprendemos com Paulo que nós devemos ser pessoas o quê? Convictas, irmãos, de que Deus não nos abandona. Amém? Mas eu quero mostrar para você um povo que não tinha essa convicção. Aqui em Êxodo, capítulo, nós vamos ver alguns textos, né, alguns versículos para a gente ganhar tempo. Aqui em Êxodo, capítulo 14, nós conhecemos a história. Se você está aqui a primeira vez, o povo de Israel, que era um povo que Deus tinha escolhido, eles estavam debaixo de dura servidão no Egito. Irmãos, eu vou até te mostrar como é que eles estavam lá no Egito, porque depois você vai entender. Aqui em Êxodo capítulo 1, no verso 12, diz assim: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Isso eram os egípcios. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Então o povo de Israel estava debaixo de uma tirania, debaixo de uma opressão, debaixo de uma opressão do povo do Egito. O Egito, irmãos, lembrando que tudo é para o nosso ensino, amém? Quando você olha para a palavra do Senhor, quando você olha para a Bíblia, você tem que tirar lições para você. E aqui então esse povo hoje nos representa. E eles estavam debaixo dessa tirania, eles estavam vivendo no Egito. O Egito é o mundo, debaixo de servidão, sofrendo, irmãos, não era pouco não. Mas o Senhor então vem para libertar, envia, né, Moisés vai até esse povo, e ali, né, todas aquelas 10 pragas que a gente conhece, você ainda não leu, depois você vai ler aqui em Êxodo. Deus envia as pragas, aquele povo mesmo ali no Egito, Deus já começou a mostrar o seu poder para aquele povo. Então, na 10ª praga, que é o maior exemplo ali, irmãos, da redenção daquele povo, que fala da nossa redenção, quando o Senhor fala para eles, para que eles matassem um cordeiro sem defeito, passasse o sangue nos umbrais da porta, né? E quando o anjo da morte passasse, aquele povo sairia do Egito, o espírito da morte não viria sobre eles, sobre o primogênito, e eles seriam livres do Egito. E assim foi conosco, né? Quando nós aceitamos o sacrifício, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, assim como aquele cordeiro morreu, irmãos, Jesus morreu para nos libertar. E se você aceitou, se o sangue de Jesus está sobre a sua vida, então você não está mais debaixo do império das trevas, você não está mais debaixo do jugo de Satanás, do jugo de Faraó. Você foi liberto. Ali naquele momento Deus começou uma boa obra na sua vida, amém? Ele começou uma obra na vida daquele povo, antes mesmo, né? Antes mesmo deles saírem do Egito, Deus já havia começado uma obra de libertação, de libertar aquele povo.
Só que, queridos, aquele povo não tinha essa convicção. Olha aqui no verso 14, capítulo 14, verso 1. Vamos ler o verso 11 para a gente ganhar tempo, tá? Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Então agora eles haviam atravessado o mar, e quando eles estavam saindo ali do Egito, né, Deus abre o mar, e de repente o povo, os soldados dos egípcios vêm atrás, e na hora que eles olham para trás, que eles veem, eles dizem isso aqui: Deus nos tirou do Egito para morrer aqui nesse deserto. Não tinha sepulcro, não tinha, né, cemitério lá no Egito. Agora Deus nos tirou lá do Egito só para nos matar aqui. Por quê? Porque eles achavam que Deus tinha começado a obra e tinha abandonado. A obra que Deus tinha feito era só para tirá-los do Egito. Aqui no capítulo 16, verso 1. Bom, aí a história conta, né, irmão? Eles saíram do Egito, eles passam pelo Mar Vermelho, vêm os egípcios, e eles, depois que eles passam, Deus fecha o mar e aqueles egípcios morrem ali. Então eles saíram do Egito, não foram mortos pelos egípcios. Os egípcios não foram lá e mataram eles, mas o medo, a circunstância contrária, fizeram com que eles duvidassem. Aqui no verso 16, capítulo 16, verso 1 diz assim: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então, mais uma vez, diante de umas circunstâncias, porque, querido, quando aqui todo mundo, né, de alguma forma já viu uma obra, ou já, né, esteve envolvido numa obra de construção, de uma casa ou de uma reforma, a gente sabe que toda construção, irmãos, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Só que no começo, irmãos, é uma alegria, né? Nossa, eu vou reformar, ou eu vou construir minha casa, tá todo mundo animado. Mas no meio da construção, irmãos, começa os perrengues, não é? O dinheiro que você tinha, que você pensava, você achava que ia dar, não vai dar. É só perrengue. Mas no final, irmãos, no final, você olha para aquilo e fala assim: ufa, valeu a pena. Agora, quando a gente olha para a nossa vida, é a mesma coisa. Deus começou uma obra, Ele está num processo de construção na nossa vida. No meio dessa construção existem situações difíceis, existem um deserto, a gente passa por um deserto difícil. Deserto é um lugar que não tem nada, irmãos. Deserto é um lugar que não existe nada. O que tem no deserto, além de areia? É só areia, não tem recursos no deserto.
Por que que Deus tirou o povo do Egito e antes de levá-los para a terra prometida, os colocou num deserto? Porque Deus queria fazer com aquele povo, que aquele povo vivenciasse o sobrenatural, para que aquele povo aprendesse a confiar em Deus. Deus tirou todos os recursos daquele povo, colocou aquele povo para andar pelo deserto, para mostrar que Deus era a fonte de tudo aquilo que eles precisavam. Então o deserto não é lugar para você morrer, irmãos. A escassez do deserto, a aridez do deserto, a falta do deserto não é só para que você conheça o poder de Deus. Para de reclamar do deserto. E aí, diante de mais uma dificuldade, de uma circunstância, aquele povo volta, se vira para Moisés e fala: Moisés, quem nos dera, Moisés, a gente quer voltar para o Egito, porque lá no Egito tinha pão, aqui não tem pão. Por quê? Porque eles não tinham entendimento de que Deus havia começado a obra e Deus não ia abandoná-los, irmãos. Eu quero te dizer nessa noite, Deus não começou uma obra na sua vida para te abandonar no meio do caminho. Ele não começou algo em você, querido, para falar para você: agora se vira, é por tua conta. Não. Você não está somente por tua conta, irmãos. Você tem o Deus Todo-Poderoso que vai à sua frente, te guardando, te suprindo. Agora você precisa confiar no processo. Você precisa confiar. Você precisa crer. E aí então eles reclamam porque não tinha pão. Deus vai lá e manda o maná. Aí a gente para assim: bom, agora eles aprenderam a lição, né? Agora saiu lá do Egito, estava morrendo de medo do que os egípcios pudessem matá-los, e agora Deus livra aquele povo, e agora, aprendeu a lição. Tá, aí eles caminham mais um pouco, e daqui a pouco falta pão. E aí eles voltam, aí reclamam, porque não tinha pão. Aí você fala assim: não aprendeu a lição ainda? Capítulo 17, verso 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Forte isso, né, irmãos? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a esse povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo algum dos anciões de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Não há momentos, irmãos, não há situações que nós passamos, que muitas vezes nós colocamos em xeque, ou nós colocamos em dúvida se Deus está conosco ou não. Já não aconteceu isso? Levanta só o dedinho do pé. Quantas vezes nas nossas lutas, nas nossas guerras, nos nossos desertos, a gente fica assim tão amedrontados que a gente chega a pensar: não, Deus não está comigo não, Deus se esqueceu de mim. Parece que Deus... Isso aconteceu com o povo, irmãos. Não, Deus não tá olhando para mim. Deus se esqueceu de mim. Aquele povo não tinha convicção de que Deus começou uma boa obra e Deus ia completar. Faltava naquele povo essa convicção, irmãos.
Abra comigo em Números 14. Números 14, verso 1 diz assim. Aí a gente acha que o povo aprendeu a lição, né? Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E dizia uns aos outros: levanta-te, levantemo-nos um capitão e voltemos para o Egito. Olha o ponto que esse povo chegou, né? Lembra como é que aquele povo estava vivendo lá no Egito, irmãos? Debaixo de dura servidão, sendo afligido, vivendo com amargura de alma. E eles estavam agora aqui reclamando. Por quê? Porque eles estavam chegando lá na terra que Deus havia prometido, a terra que manava leite e mel. E e quando Deus manda, Moisés manda que eles vão lá, levanta 10 homens para ir lá espiar a terra. Eles vão, esses 10 homens, depois vai Josué e Caleb, e esses 10 homens chegam lá, vê que a terra é poderosa mesmo, que a terra mana leite, mana mel, tinha uva, tinha tudo de bom, só que tinha um problema, tinha gigante. Senhor, mas eu achei que eu ia chegar lá e estava tudo pronto. Senhor, eu achei que eu ia chegar lá e não ia ter que fazer nada, Senhor. Mas tinha gigante. Tinha a parte que eles tinham que fazer. E aí, queridos, olha o que eles falam. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: sabe, irmãos, vou fazer um parênteses aqui. Às vezes nós, como pastores, a gente está igual Moisés aqui. Tem situação que dá vontade de fazer isso aqui, rasgar. Você olha a situação do abençoado irmão, querendo, depois de tudo que Deus fez na vida dele, depois de Deus ter libertado ele, depois de tudo que Deus fez na vida dele, aí ele está com saudade do Egito, quer voltar para o Egito, irmãos. Dá vontade de rasgar, fazer isso aqui, rasgar a roupa, pôr pano de... Falar: não, Deus, não é possível. Não é possível que ele ainda não entendeu que Deus começou a boa obra e Deus vai completar, irmãos. Deus não te abandonou. Para de ficar olhando para o Egito. Corta, irmão, acabou. O mar vermelho fechou, acabou, não tem volta. Não tem volta para você mais. Eu quero dizer para você nessa noite: não tem mais volta, acabou. Agora, tudo bem, tem um deserto pela frente, irmãos. Tem gigantes para a gente tirar da nossa promessa. Deus tem promessa para nós. E daí, vamos guerrear. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou. Ele começou a boa obra e Ele vai completar. Nós precisamos estar como Paulo, irmãos, convictos. Não deixar. Olha aqui, olha isso aqui. E falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Tão somente não sejais rebeldes. Sabe o que nós poderíamos traduzir essa palavra rebelde aqui? Porque qual era a rebeldia desse povo, irmãos?
Qual era a rebeldia desse povo? A rebeldia desse povo era a incredulidade. Sabe de que forma aquele povo estava sendo rebelde? Eles estavam sendo rebeldes porque eles não estavam crendo que Deus havia começado uma boa obra, Ele ia completar, Ele não ia deixar no meio do caminho. Hebreus 3:10, coloca para mim. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Eles sempre erram no coração. Por quê, irmãos? Porque eles não estavam crendo. Então somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Verso 10, apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerás em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Até quando, irmãos? Até quando? Até quando a gente vai duvidar de quem Ele é? Até quando, irmãos, a gente vai duvidar de que Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, e Ele vai estar? Até quando a gente vai duvidar? Até quando a gente vai achar, irmãos, que Deus não está nem aí para nós, que Deus simplesmente começou uma obra na nossa vida e agora te vira, meu irmão? Até quando? Até quando, irmãos? Até hoje, porque hoje isso vai mudar, amém? Hoje você vai tomar uma posição, você vai tomar uma atitude nessa noite e vai dizer: chega, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor começou essa obra na minha vida, que o Senhor pegou na minha mão e nós vamos juntos, e não importa o que eu vou passar. Assim como Paulo, irmãos, Paulo passou por naufrágio, Paulo passou por açoites, Paulo passou por prisões, tudo injustamente. Paulo passou por, até foi morto, irmãos, por causa do nome de Jesus. Mas ele ainda estava convicto de que aquele que havia começado a boa obra, Ele ia completar até o final. Então, queridos, qual é o nosso? O que nós temos que fazer? Nós precisamos dessa convicção de Paulo, irmãos. Nós precisamos dessa convicção. Nós precisamos estar convictos disso. Deus está conosco. Tudo que eu preciso, querido, é crer. Tudo que eu preciso é crer que Ele não me abandonou. Mês que vem vou fazer, dia 1º de junho, vou fazer 40 anos que eu estou nessa caminhada com Jesus. Já vi muita coisa, já passei por muita coisa, querido. Já quantas coisas aconteceram nessa caminhada, nesses 40 anos caminhando com Jesus. Pensei em desistir? Pensei. Nunca pensei em voltar para o Egito, mas já pensei em desistir. Muitas vezes foi pesado, mas sabe o que me mantinha caminhando, irmãos? Era saber que Ele estava comigo. Ele tinha começado uma obra e Ele estava construindo algo em mim, como Ele ainda está construindo algo em mim, porque essa obra só vai terminar no dia de Cristo. Amém? Então, queridos, às vezes é difícil, Deus nunca prometeu para nós que seria fácil. Ele disse: no mundo passarias por aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nunca prometeu para nós que a caminhada seria fácil, mas Ele prometeu que ia estar conosco. Isso Ele prometeu, e isso você pode crer.
você tem o Deus Todo-Poderoso do teu lado. Você não está sozinho. E além de você não estar sozinho, irmãos, Ele está construindo algo em você. Ele não só está do teu lado, mas Ele também está construindo algo dentro de você. Ele está te construindo, meu irmão. Ele está fazendo uma obra em você. E todas as coisas, tanto as boas quanto as ruins, cooperam para o bem. Trabalham junto, né? Para o bem. Então, queridos, o que nós temos que fazer? Nós não podemos parar. Salmo 126, no verso 6. Coloca para mim. Quem sai... Põe o 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Então, querido, o que esse versículo nos ensina? Que ainda que seja com lágrimas, eu não posso parar de caminhar. Quem sai andando e chorando, se você está chorando, irmão, é porque o negócio não está fácil. Mas você continua andando e você continua semeando. Está difícil, mas eu não vou parar. Eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me mandou fazer. Eu vou semear. Eu vou continuar semeando. Tá difícil, eu estou chorando. Tá pesado, eu estou chorando. Mas eu estou andando. A Bíblia diz o quê? Voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Haverá recompensa para aqueles que não desistem, para aqueles que estão convictos, irmãos, para aqueles que permanecem convictos. Amém? Vamos ficar de pé. Amém, queridos. Tudo que a gente precisa, irmãos. Eu sei que a caminhada, a jornada não é fácil. Faz 40 anos, irmãos, que é só pela graça de Deus. É pela misericórdia de Deus que eu estou aqui. É pela graça dele. Eu reconheço que é a graça de Deus. Eu reconheço que é por causa daquilo que ele tem feito, irmãos. Mas eu também reconheço, irmãos, que naquele momento que eu estou querendo, está tão difícil, Tem momentos, irmão, que você fala assim, não, agora eu lembro que ele está comigo. E eu lembro que ele começou uma obra e ele vai completar. Ele não me abandonou no meio do caminho. Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de você. Ele não te abandona no meio do caminho, querido. Ele não é homem que diante das suas fraquezas, diante das dificuldades, porque o mundo é assim, né, irmãos? Quando as coisas estão difíceis para nós, os amigos somem. Ele não. Ele começou uma obra. E não importa, irmãos, ele vai até o final com você. Ele vai até o final com você. Então você precisa dessa convicção. Você precisa entender isso nessa noite. Amém? Feche seus olhos, fale com ele agora. Fala para ele, Senhor, coloca essa convicção no meu coração. Peça isso para ele. Senhor, Senhor, o Senhor está comigo sempre. eu também sei que nada acontece sem a tua vontade. Jesus. Pai. Mas preciso aprender a confiar em ti. Isso. Nós precisamos aprender, irmãos. Aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Diga isso. As coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
faltar água, irmãos, sempre estás comigo. deixa eu dizer algo para você. Quando falta água, não reclame, clame. Quando faltar pão, irmãos, não reclame, clame a Ele. Quando faltar alegria, quando falta paz, falta o que for, irmãos, não reclame, clame aquele que começou a boa obra na sua vida, amém? Clame a Ele, diga a Ele: Senhor, eu sei, Senhor, que todas as coisas estão cooperando. Essa situação que eu estou vivendo, de alguma forma está cooperando, Senhor. Que eu aprenda com ela. Que essas circunstâncias não seja para que eu olhe para trás, para que eu deseje aquela velha vida, não, Senhor. Ou para que eu retroceda. Irmãos, as circunstâncias não podem fazer com que você retroceda da onde você está. Para nós, irmãos, é daqui para frente. Amém? É cada dia de fé em fé, de fé em fé. Eu não posso retroceder, não tem como retroceder. Então, essa circunstância que talvez você esteja passando, não é para que você pare ou retroceda. É que ainda que você esteja passando, chorando, triste, do jeito que for, eu vou continuar, amém? Por quê? Porque eu sei que eu vou voltar com os meus feixes na mão, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Quer falar alguma coisa? Aleluia, Também Jesus. sei Aleluia. que nada acontece Aleluia, sem a Jesus. tua vontade. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Verdade. Mas preciso aprender a confiar em ti. É mais preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Levante as suas mãos e declare isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Preste atenção. O povo reclamou no deserto que estava faltando pão. Jesus vem e disse o quê? Eu sou o quê? O pão da vida. O povo reclamou no deserto: não temos água para beber. Jesus disse o quê? Eu sou a fonte de água viva. O povo reclamou no deserto: os nossos inimigos vão nos matar, vão nos destruir. Jesus disse assim: eu sou o bom pastor, eu dou a vida e eu guardo as minhas ovelhas. De quem que nós precisamos, irmão? De quem que nós precisamos? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: de quem você precisa? Jesus, irmão. Nós só precisamos dele. Ele é o nosso pão. Ele é a nossa água. Ele é a nossa proteção. E ele está aqui. Você só precisa tomar posse de quem ele é na sua vida.
Não largue de Jesus, não abandone Jesus, não deixe de sair de perto dele, aconteça o que acontecer. Irmão, perca tudo nessa vida, só não perca Jesus de vista. Pode perder tudo, pode ir embora tudo, só não deixe perder Jesus de vista, porque se você não perder Ele, você continua tendo tudo que você precisa. Amém? Segura nas mãos dele, como diz aquele hino antigo, né? Se as águas do mar da vida quiserem o quê? Nos afogar, segura na mão de Deus, na mão de Jesus, meu irmão, e vai. Amém?